o vice-presidente Hamilton Mourão, senador eleito pelo Rio Grande do Sul, estava em Resende, no Rio, com o Bolsonaro nesse sábado. Na última quarta-feira, em Lisboa, numa entrevista coletiva, ele defendeu as manifestações no Brasil. Em primeiro lugar, as manifestações não são golpistas. Isso é uma coisa que vocês da imprensa estão colocando. Isso é a manifestação de gente no Brasil, é uma questão interna nossa, que não se conformou com o processo e considera que o processo é viciado. Essas pessoas não estão na rua, não é, de forma desordeira, não é? Estão, não é, num processo de, vamos dizer assim, de uma catarse coletiva, né? Eu posso colocar dessa forma, no sentido de aceitar algo que eles consideram que não foi correto. E o tempo é o senhor da razão. O general Mourão já tinha se manifestado contra ações de Alexandre de Moraes no Twitter. Ele criticou o ministro por não acolher o recurso apresentado pelo PL sobre as urnas eletrônicas de modelos antigos. Mourão escreveu que o TSE não tem o direito de rejeitá-lo peremptoriamente e extrapolar mais uma vez por intermédio de multa absurda e inclusão dos demandantes em inquérito notadamente ilegal. O general afirmou que a supressão discricionária do direito de recorrer e as sanções desproporcionais configuram vingança, tudo de que o país não precisa neste momento. Mourão ainda criticou a convocação dos comandantes das PMs para uma reunião, o que ele classificou como o ápice do autoritarismo, ferindo de morte o pacto federativo. O vice-presidente concluiu assim: hoje rumamos para um precipício. Assim, é chegada a hora de a direita conservadora se organizar para combater a esquerda revolucionária. Necessário é reagir com firmeza, prudência e conhecimento dentro dos ditames democráticos e constitucionais para restabelecer o Estado de Direito no Brasil. Ana, general Mourão, no início deu lá umas bolas fora, né? Agora ele está tentando dar uma melhorada no discurso, melhorou bem, né? Não, melhorou bem isso. Essa mensagem dele que você leu, Lacombe, foi há 3 dias, mas há 5 horas ele tuitou isso aqui. Na data de hoje, em 1935, traidores da pátria intentaram contra o Estado e o povo brasileiro. A intentona de 27 de novembro foi a primeira punhalada do movimento comunista internacional contra o Brasil. Não seria a última. Eles que venham não passarão. Ou seja, a aura de todo o cenário político hoje no Brasil cai naquilo que o Augusto disse. O Lula subindo a rampa ou não, o Brasil não vai voltar para onde ele estava antes de 2018. Há um movimento muito grande, mas histórico, de uma maneira até tocante, no Brasil, de despertar político, e não tem mais como desver, né? A gente costuma falar das palavras aí que foram inventadas nos últimos anos, nessa nova sociedade woke, e o desver também, não tem como desver mais. Porque o brasileiro sabe também que se o Lula subir a rampa, ele vai ter uma administração com requintes de crueldade, de vingança. Então, o brasileiro, hoje, ele abraça essas manifestações e mesmo alguns discursos políticos, como do próprio general Hamilton Mourão, de que esse movimento hoje desse despertar, ele é muito além do presidente Bolsonaro, do general Mourão, de qualquer político. É o brasileiro dizendo que agora chega senhor Alexandre de Moraes, senhor Barroso, né, o deboche do perder o mané não amola, aquilo ali é muito mais grave, e o brasileiro entendeu, do que foi demonstrado na imprensa. E um ponto para finalizar, ponto interessante também que você mencionou, né, Lacombe? A imprensa não mostra ninguém nas ruas. Aqui eu deixo um abraço para o pessoal que estava aqui no chat, de uma cidade que eu amo muito, de Petrópolis, pessoal que está em frente ao 32º Batalhão Pedro II, estão lá há 24 dias. Um abraço especial para todos os brasileiros.
E tem um outro ponto também, Lacombe. Eu conversei com uma pessoa que está dentro dessas manifestações e eu perguntei, né, como é a vida ali dentro, como a gente mostrou, as barraquinhas, área de descanso. E essa pessoa me disse assim, Ana, essa pessoa está em São Paulo, ela está viajando ali, ela tem tempo, foi no Rio de Janeiro, foi no Sul, e ela disse, Ana, são tantas doações de comida, de alimentos não perecíveis, é uma aura tão boa que até doações estão sendo feitas para asilos, para casa de idosos, para casa de pessoas abandonadas, para os mendigos nas ruas. Tamanha é a movimentação para angariar alimentos e fundos para que essas pessoas possam ficar ali e nessas manifestações pacíficas e ordeiras como elas têm sido. Constantino, não é só o Hamilton Mourão que reclama das atitudes do Alexandre de Moraes, que resolve apostar, em vez de apostar numa resposta técnica a tudo que foi apontado pelo PL, pelo Ministério da Defesa, por técnicos do ITA, que não é qualquer lugarzinho, não. O Instituto Tecnológico da Aeronáutica tem gente muito qualificada, né? E o Alexandre de Moraes prefere o silêncio, a negativa em dar respostas, essa multa absurda, mais uma vez essas multas completamente planetárias, absurdas, né? E ele resolve incluir todo mundo num inquérito ilegal, né? Esse bloqueio, Constantino, advogados, juristas já me falaram, esse bloqueio do fundo partidário é inconstitucional também. Não pode penhorar. Simplesmente não pode. Eles passaram a dobrar a aposta a cada semana, né? E aí intimidaram o PP e os republicanos a pularem fora do barco, né? Porque, claro, isso é típico de regime tirânico. Você exige o pedido de perdão em praça pública ou as consequências da ditadura. Então é isso que o Alexandre de Moraes está fazendo. Quanto ao Mourão, muito me agrada vê-lo subindo o tom. Mas existe um dilema ali no que ele disse, né? No mesmo momento em que ele publicou aquela postagem anterior, que mostramos aqui, no mesmo momento, Eduardo Bolsonaro postava no seu Instagram um trecho do Olavo de Carvalho que é bastante interessante para reflexão também, que ele dizia que os inimigos da democracia que vão corroendo as instituições de dentro, eles vão tornando quase impossível você reagir dentro das instituições democráticas. E a gente está vendo isso acontecer. O próprio PL usou a prerrogativa absolutamente constitucional e legal de questionar com um relatório técnico do ITA, né, de um sujeito do ITA, e foi recebido como um criminoso, um partido criminoso, uma multa de 22 milhões de reais e por aí vai. Então está ficando inviável reagir dentro das instituições. E o Olavo de Carvalho chamava atenção exatamente para isso. A estratégia é você ir empurrando para fora os verdadeiros democratas, dando um golpe fascista simulado, disfarçado de defesa da democracia, até o ponto que só possa restabelecer e salvar a democracia com algum ato de fora, com algum ato truculento. E aí eles chamam de antidemocráticos quem faz isso. Agora, veja, se o próprio Mourão reconhece naquele tweet que as instituições foram destruídas e precisa restabelecer o Estado de Direito, ora, se você tem que restabelecer algo é porque algo foi quebrado, é porque algo foi destruído. Por isso a gente tem que restabelecer a ordem, restabelecer o Estado de Direito. Como é que você faz isso pelo mecanismo do Estado de Direito se ele está destruído? Então, esse é o dilema, Lacombe, que se impõe hoje ao país. Todo mundo está angustiado por isso. Todo mundo está vendo que estão esgotando todas as vias constitucionais, porque quem está comandando o espetáculo medonho não está nem aí para a Constituição. Tinha que ser o guardião e está rasgando. Então, tem gente que começa a falar, olha, vai ter que ser feito de uma forma de fora. E daí vem essa angústia toda. É um dilema que se impõe ao povo brasileiro democrático nesse momento. Augusto. Mas eu vou vendo sempre o lado bom, né, das coisas. Por exemplo, a imprensa não noticia, não dá notícia alguma sobre as manifestações. Por quê? Porque a esquerda não consegue organizar manifestação nenhuma. Se são fascistas que estão pedindo golpe diante dos quartéis, por que eles não fazem uma manifestação de protesto na rua contra isso? Porque não reúne gente. Eles não têm gente. O Alexandre de Moraes pode tudo,
né? Faz isso com o PL? Tá. Vamos ver o que ele vai fazer agora com os militares. O que é que ele fez com os secretários, com os comandantes de polícia militar que não foram ao encontro que ele convocou? Não tem o que fazer. Então, esse tipo de recuo mostra que a gente vai obtendo vitórias também. Os colunistas do consórcio de imprensa, eles são obrigados a escrever que os fascistas estão pedindo golpe na frente dos quartéis. Então, é o seguinte, o Brasil, com 58 milhões de votos, no mínimo, né, contados por eles, contra o Lula, é a maior concentração de fascistas da história, né? Muito mais que na Itália, do Mussolini. Também somos nazistas, é muito mais que na Alemanha hitlerista. Então, 58 milhões, isso aí merece um estudo, né, das universidades aí que eles transformaram numa coisa inútil. Estuda isso aí. Esse fenômeno é espetacular. A criança já nasce fascista no Brasil. Não. Estamos lutando aí pela democracia, pelo Estado de Direito. E jornalista fica calado quando não apoia abertamente, com casos de censura, e celebrando a união do Supremo, como fez a Veja na capa dessa edição, como se não fosse um bando de antidemocratas, eles sim, de autoritários, querendo mandar no Brasil e atropelar a Constituição, como fazem todo dia.